Isso não é algo com que nossas mentes possam se relacionar. Perdoe meu atraso, Brian. Como dizem, Com certeza, eu concordo. primeiramente, estou muito feliz que essa entrevista esteja acontecendo. Tivemos em Tel Aviv, acho que cerca de 15 sirenes de mísseis hoje, mas sinceramente, quando são tantas assim, quem está contando? E isso fez com que eu tivesse que cancelar algumas entrevistas. Tive que dar uma entrevista para a Fox News do abrigo antiaéreo, segurando meu laptop, e precisei cancelar uma entrevista na Romênia. Na primeira pergunta, porque recebemos um alerta no celular dizendo que mísseis estavam chegando, você tem que correr. O regime iraniano está retaliando lançando mísseis balísticos diretamente contra cidades israelenses. Foi isso que eles fizeram durante a última guerra, em junho. Eles dispararam diretamente no centro de Tel Aviv, de Beersheba, mirando em casas, mirando em hospitais, e estão fazendo isso de novo. Os israelenses são bem treinados sobre o que fazer em caso de emergência. 90 segundos antes de um ataque de míssil, as sirenes tocam e é preciso correr rapidamente. Você recebe uma notificação no celular. Fique perto de um abrigo antiaéreo. Logo terá que correr e, apesar dos avisos, às vezes restam apenas alguns minutos. Existe um alerta de emergência que toma conta do seu celular com um som realmente assustador dizendo: detectamos que mísseis estão a caminho. Saiba onde está o abrigo antiaéreo mais próximo agora. Suspeito que muitos canadenses não sabem qual é o abrigo mais próximo, e tudo bem. E eu espero que nem exista um, e espero, certo, que seja para te proteger de ursos pardos, ou de alguma medida extrema, ou algo assim. Eu espero que os canadenses nunca descubram o nível de ameaça ao qual os israelenses se acostumaram, estando cercados por exércitos inimigos e grupos terroristas que querem destruir este país. Toda nova casa construída em Israel desde a Guerra do Golfo, no início dos anos 1990, tem seu próprio abrigo antiaéreo. Toda nova casa, todo novo apartamento nos últimos 35 anos tem um cômodo de concreto reforçado e persianas de aço que servem para manter você seguro em caso de um ataque de mísseis. Se eu morasse em um prédio mais novo, poderia dar entrevistas do meu próprio abrigo antiaéreo. Acredite em mim, se o corretor mostrar que o apartamento que você quer alugar tem um abrigo antiaéreo, você assina na hora. Em prédios mais antigos, como o meu, há um abrigo antiaéreo comunitário no porão. No nosso caso, fica 2 andares abaixo do solo, embaixo do estacionamento, e aí todos os vizinhos descem correndo, junto com pessoas que vêm da rua. E se você não tiver um desses, então, existem abrigos públicos espalhados pelo país, em escolas, em parques, em outros estacionamentos. E você precisa saber onde fica o abrigo antiaéreo mais próximo agora. Olha, para mim, como um homem jovem e saudável, não é o fim do mundo descer alguns lances de escada correndo. Mas imagine quando a sirene toca de noite e você precisa tirar seus filhos da cama, estando eles em quartos diferentes. Ou você é uma mulher grávida, ou tem alguma deficiência, ou é uma pessoa idosa e não consegue descer a tempo. É uma experiência muito assustadora. Mesmo que os mísseis sejam interceptados e as defesas aéreas de Israel sejam muito boas, elas não são herméticas e alguns mísseis conseguem passar. Lembra quando eu estava em Israel quando te conheci pela primeira vez? Alguns dias depois conheci Amir Tibon, um colunista famoso do jornal Haaretz. O pai dele foi retratado no filme A Estrada Entre Nós, exibido aqui no Festival Internacional de Cinema de Toronto e em outros lugares. E Amir, que não é conhecido por ser fã do governo atual, do atual primeiro-ministro de Israel. Eu me lembro dele dizendo de forma desafiadora: minhas filhas de 3 e 4 anos não deveriam precisar saber o que fazer quando a sirene de ataque aéreo toca. Minha mãe ouvia sirenes de ataque aéreo na Grã-Bretanha. No pós-guerra, ainda havia simulações, mas ela nunca precisou lidar com a possibilidade real de bombas caírem. Essa é uma experiência do dia a dia, além do que aconteceria com um ataque ao Irã e a retaliação do Irã. Isso já faz parte da vida, não é? É triste que crianças israelenses cresçam sabendo como agir ao ouvir uma sirene de míssil. Não deveriam passar por isso. Mas não é só o regime iraniano. Tivemos décadas de disparos de foguetes do Hamas em Gaza, do Hezbollah no Líbano, tivemos ataques de mísseis dos Houthis no Iêmen. Agora, claro, o regime iraniano. Então, isso faz parte da vida.
Agora, em Israel, há praticamente um consenso geral sobre a importância dessa missão de eliminar essa ameaça existencial vinda do Irã. O líder da oposição, Yair Lapid, está dando entrevistas à mídia internacional apoiando a operação. Naftali Bennett, que é o ex-primeiro-ministro e principal adversário de Netanyahu, também está dando entrevistas à mídia internacional, defendendo essa missão. Porque Israel não pode se dar ao luxo de permitir que o regime iraniano corra atrás de armas nucleares, construa mísseis balísticos e continue a chover sobre nossas cidades. Israel está dizendo que desta vez isso tem que acabar. E, aliás, de acordo com relatos recentes, parece bastante provável que o líder do regime iraniano, Ayatollah Ali Khamenei, tenha de fato sido morto em um ataque aéreo israelense nesta manhã. E Israel espera, junto com os Estados Unidos, que isso dê uma oportunidade ao povo iraniano de se levantar e reivindicar seu futuro. E isso significa que até mesmo governos que não apoiam totalmente esses ataques. E eu notei, na verdade, uma resposta muito boa do primeiro-ministro canadense, assim como o primeiro-ministro australiano apoiando os ataques americanos. Não sei por que não citaram os ataques dos Estados Unidos e Israel. Isso é questão interna deles e podemos discutir. Até países como Grã-Bretanha e França estão em cima do muro de forma bem covarde. E covardes enfatizam a ameaça que o regime iraniano representa para a estabilidade regional, a forma como eles semearam o caos e o terrorismo por toda a região. E eu acho que, silenciosamente, a portas fechadas, eles estão bastante satisfeitos que alguém esteja fazendo algo a respeito. Vou citar trechos da declaração de Mark Carney em breve. Sobre a Grã-Bretanha e a França, só digo o seguinte: quando a França é mais firme em sua declaração sobre a defesa da democracia, então a Grã-Bretanha tem um problema sério. Todos nós conhecemos as piadas sobre a França que todo britânico faz diariamente. No entanto, Emmanuel Macron é mais firme do que Keir Starmer. Em sua resposta ao que Israel e os Estados Unidos estão fazendo agora, Mark Carney fez uma breve menção a Israel. Em sua declaração, ele disse: o Canadá reafirma o direito de Israel de se defender e garantir a segurança de seu povo. Como a ex-embaixadora do Canadá em Israel, Vivian Berkovich, me disse em entrevista: por que isso precisa ser dito? Não deveria ser necessário? Ela concordou que deveria mencionar que americanos e Israel estão fazendo isso juntos. Mas esses são os pontos que me fizeram dizer: ok, vou dar crédito a ele, porque eu acho que não teríamos recebido isso de Justin Trudeau. E você e eu já conversamos no passado sobre Justin Trudeau e sobre como as pessoas no Oriente Médio reviravam os olhos para o Canadá quando ele era nosso líder. O primeiro-ministro Carney afirmou: o Canadá e parceiros internacionais têm cobrado consistentemente o regime iraniano para encerrar seu programa nuclear, incluindo na cúpula de líderes do G7 de 2025 em Cannon, ACI e com a reimposição de sanções pelas Nações Unidas em setembro. Pulando alguns parágrafos, continua dizendo: o Canadá apoia os Estados Unidos em agir para impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear e para evitar que seu regime continue ameaçando a paz e a segurança internacionais. Ilan, eu sei que você entende a dinâmica entre Washington e Ottawa no momento e como os canadenses estão de braços cruzados e detestando os americanos. Para o primeiro-ministro Carney dizer isso, foi preciso coragem, então dou crédito a ele por isso. Podemos discutir se isso é suficiente, mas já é mais do que o cara anterior teria feito. Sim, mas a declaração do primeiro-ministro canadense exigiu coragem diante da pressão nas ruas. Existe um movimento muito grande no Canadá que é simpático ao regime iraniano e às forças de procuração que têm travado guerra em todo o Oriente Médio, e, francamente, prefeririam ser do regime iraniano. Permitimos que muitos membros da Guarda Revolucionária Iraniana, IRGC, entrassem, além de uma grande diáspora iraniana. Isso é revoltante. Mesmo assim, essa declaração foi corajosa, algo que a Grã-Bretanha não fez. Tenho a declaração de Keir Starmer aqui, que chama o regime de abominável e fala sobre o assassinato de milhares de dissidentes. A ameaça direta que isso representa para o Reino Unido, onde Keir Starmer diz: o Irã esteve por trás de mais de 20 ataques potencialmente letais em solo britânico no último ano. E que a principal missão do Reino Unido é garantir que o regime iraniano nunca seja autorizado a desenvolver uma arma nuclear.
Foi mais importante para Keir Starmer destacar que ele estava se abstendo e realmente não tinha uma posição sobre os ataques americanos. Mesmo que esteja claro que a diplomacia falhou completamente em conter o Irã e que o país continua exercendo agressão por toda a região. E espero que agora esteja óbvio para todos a dimensão da ameaça que o regime iraniano representa para todo o Oriente Médio. Porque o regime iraniano está fora de controle, praticamente declarou guerra a todos os vizinhos. Um míssil ou um drone atingiu um hotel em Dubai, atingiu um arranha-céu no Bahrein, a Jordânia rechaçando 50 ataques de drones e mísseis. A Arábia Saudita condenando o Irã por uma tentativa de ataque a Riad, um drone que atingiu o aeroporto internacional do Kuwait. O regime iraniano está completamente fora de controle e está atacando outros países na região. Você vai ver, eu não estou condenando os Estados Unidos. Eles definitivamente não estão condenando Israel. Acho que este é um dia pelo qual eles estavam esperando há muito tempo, de fato. Qual o seu entendimento? Tendo trabalhado de perto com o governo israelense, há quanto tempo você acredita que o planejamento dessa missão conjunta ocorre? Isso não é algo que você organiza em uma semana, você poderia organizar em alguns meses. Claramente, houve um planejamento profundo entre os americanos e os israelenses. Vocês vão atacar isso, nós vamos atacar aquilo. Coordenaremos nossos ataques assim. Porque se não fosse coordenado bem, então você teria caças israelenses e americanos potencialmente se enfrentando nos céus de Teherã. Eu espero que Israel esteja trabalhando há meses nesses planos de batalha. Vamos lembrar, a Guerra de 12 Dias terminou quando o presidente Trump disse que basta, mesmo que Israel ainda tivesse mais alvos do regime que queria atingir. O programa nuclear não foi totalmente destruído e o de mísseis balísticos continuava. Ainda assim, o presidente Trump disse: basta. Desde então, está claro que Israel e as Forças Armadas dos Estados Unidos têm trabalhado extremamente próximos. Este é um ataque totalmente coordenado, totalmente sincronizado. Porque agora há um presidente na Casa Branca que entende a ameaça do regime iraniano e ele não está tentando varrer isso para debaixo do tapete ou assinar um acordo que vai empurrar o problema para o futuro, para que um sucessor lide com isso. Ele está dizendo: isso termina agora. Você vê aviões americanos em solo israelense e uma cooperação de inteligência próxima. Israel funciona como os olhos e ouvidos do Ocidente, incluindo toda a Aliança dos Cinco Olhos no Oriente Médio. Agora vemos uma execução impecável, só para dar aos ouvintes uma ideia da escala do ocorrido hoje. Israel enviou 200 caças para bombardear cerca de 500 alvos no Irã, incluindo alvos do regime e também lançadores de mísseis balísticos, sem perder um único avião. Isso é simplesmente um nível incrível de profissionalismo militar. Eu não sei quantos aviões eles realmente perderam. Alguns aviões na Guerra de 12 Dias, correto? Não, Israel não perdeu nenhum caça. A Guerra de 12 Dias foi muito mais bem-sucedida do que qualquer estrategista militar esperava. É realmente um milagre não termos perdido um único piloto, apesar de 12 dias de bombardeios contra aqueles programas nucleares e de mísseis balísticos iranianos. Mas aí está, execução impecável e sincronização junto com os Estados Unidos. E é muito importante que isso esteja acontecendo como uma operação liderada pelos Estados Unidos. Isso não é Israel agindo sozinho, encurralado. É Israel agindo junto com seu aliado, os Estados Unidos. E provando, eu acho, mais do que em qualquer outro momento, para os parceiros de toda a região, o quão poderoso é esse aliado e o quanto vale a pena estar ao lado de Israel, trabalhar junto com ele e ser beneficiado por sua tecnologia, inovação e inteligência. Em vez de sucumbir às multidões nas ruas e simplesmente se juntar ao ataque geral, vamos gastar os últimos 2 minutos ou mais falando sobre para onde as coisas vão caminhar daqui para frente. Se houver uma mudança de regime no Irã, que é o que a maioria de nós espera, um Irã secular, voltado para o Ocidente e democrático, essa é a esperança. Ou pelo menos um regime melhor que o atual. Você tem relações melhoradas entre Israel e muitos de seus vizinhos árabes muçulmanos. O Irã, muita gente não percebe que não é um Estado árabe, é um Estado persa, é islâmico. Mas é muito diferente dos seus vizinhos. Ele se vê dessa forma, e seus vizinhos também o veem assim. Os estados do Golfo. Qual é o potencial para Israel normalizar relações com o Irã, mas também com a Arábia Saudita e assim por diante, se isso seguir na direção certa?
Bem, enquanto o Irã for governado por um regime cuja política é a morte para Israel, não haverá normalização. Mas no momento em que o Irã tiver um regime que queira construir um governo, que queira desenvolver o Irã e estar em paz com seus vizinhos, Israel e Irã serão aliados muito próximos. Olha, há muitas opções do que pode acontecer. Se Khamenei realmente estiver morto, pode haver outro sucessor que, como Karl Donitz, após a Segunda Guerra, defina os termos de rendição. Certo? E concorda com alguma transformação do regime. Existe um cenário em que o príncipe herdeiro do Irã, filho do filho exilado do Shah, retorna como líder de transição. Pessoalmente, acho que ele é um homem corajoso e nobre, e o mundo poderia estar muito pior do que com Reza Pahlavi, que quer criar um Irã secular e democrático em paz com seus vizinhos. Israel adoraria ter paz com um Irã livre. Antes da Revolução Islâmica, em 1979, havia voos diretos entre Israel e Irã, havia relações diplomáticas. Na verdade, há um parque infantil em Tel Aviv que fica em um terreno comprado pelo Irã antes da Revolução para construir sua embaixada em Tel Aviv. Após a Revolução, nada foi construído lá, mas havia relações e comércio, e os israelenses querem retomar isso. Compreendemos que o principal conflito no Oriente Médio é o regime do Irã querer a morte de Israel, o que discordamos fortemente. Então, se o Irã tiver uma transição bem-sucedida para a democracia, haverá perspectivas incríveis para liberar o potencial extraordinário da riquíssima civilização iraniana e se tornar um pilar de estabilidade no Oriente Médio, não mais exportando caos e violência. Certo, Elon, muito obrigado pelo seu tempo. Como sempre, obrigado pelos seus insights. Fique seguro sempre. Ainda bem que terminamos a entrevista. Quanto tempo sem ouvir uma sirene? 18 minutos sem sirenes. 18 minutos sem sirenes. Agora demos azar. Tudo de melhor. Obrigado, Brian Tara.